25 minutos, continuamos aqui com o Cidade 360, agradecendo a sua audiência e a preferência, sempre de segunda a sexta, das 6 às 8, a edição no rádio em 96,9 e também nas nossas redes sociais. E recebemos aqui nos estúdios do Cidade 360 a vereadora do DEM, vereadora Chiara Ranieri. Chiara, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Friozinho, Chiara? Friozinho, delícia. Eu adoro frio. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Café. Bom dia. Obrigado, viu, pela presença. Ouvintes. Um prazer estar aqui. A Chiara, que já esteve aqui conosco, logo que os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito estavam sendo encaminhados, né, Chiara, finalizando essa história de entender o que foi feito, o que não foi feito na questão das águas. Nós conversávamos há pouco com a Zenilde, que é lá do IPMET, dizendo que a estiagem continua aí até setembro, é um fenômeno que veio para ficar, nós vamos ter crise hídrica, e Bauru não fez a lição de casa. Que fase que está? Está na fase final já da redação do documento, é isso? É do relatório? Tá. Esse relatório deve ser aprovado em reunião de comissão na sexta-feira. E aí ele deve ser encaminhado para apreciação no plenário, leitura e apreciação no plenário. O que não deve acontecer no dia 2, por ser uma sessão de aniversário da cidade, né? Então, é uma leitura extensa. Deve ficar para a próxima sessão legislativa, mas o relatório já está em fase de ir para conclusão. Há tempo suficiente para a entrega? Sim, né? Como ele foi do dia 3, né? 3 meses também a gente teria que estar finalizando esses trabalhos até agora, né? O próximo dia 13, então é tempo suficiente. Nós estamos assim, o Guilherme Berriel é o relator. É isso que eu ia perguntar, é o Guilherme, né, que está fazendo. É o Guilherme. Então assim, diariamente o Guilherme escreve e compartilha com todos nós o que está sendo escrito. E aí a gente vai, na medida da necessidade, sugerindo uma situação ou outra para ser colocada no relatório, né? Agora, o relatório deve ser redigido com as conclusões, e aí é o momento em que a gente deve intervir um pouco mais, né? Mas até amanhã a gente deve estar concluindo tudo isso. Esse modelo de compartilhamento facilita, inclusive, no julgamento na hora da comissão, né? Porque nós já tivemos algumas 6 em que, eu me lembro, a da Coab veio para a imprensa no fim de semana, né? Um tipo de conclusão, eu mesmo na 94 critiquei, outros órgãos criticaram, aí recolheram, não é bem o texto definitivo, aí houve uma reconstrução para ter um pouco mais de densidade, mas acho que esse formato que vocês adotaram de compartilhando chega lá com 70%, 80% dos pontos já de alguma maneira com concordância. Sem né? dúvida, foi um trabalho assim de comissão em comissão mesmo, né? Eu acho que essa é a grandeza assim do colegiado, né? Quando a gente pode realmente construir algo no coletivo, né? Eu acho que foi muito bem conduzida essa CEI, né? A Estela foi a presidente da comissão, conduziu super bem, foi bem democrática na condução e em tudo que foi deliberado pela comissão, e foi um trabalho muito rico e muito prazeroso, porque é diferente das outras comissões que tem aquela finalidade de apurar, né, levantar irregularidades e tudo mais. Essa não, foi de realmente passar um pente fino, né, fazer uma avaliação desse plano diretor de água, e foi isso que foi feito. E aí eu acho que a cidade ganhou com isso, porque trouxe e vai trazer, a partir da leitura do relatório, uma luz muito grande aquilo que foi proposta do plano diretor de água, aquilo que foi executado, e a gente sai com um resultado muito concreto, que foi o primeiro objetivo apresentado na primeira reunião da CEI e do PDA, com o atual presidente do DAE, que foi de que nós tivéssemos um novo cronograma, né, uma atualização do plano diretor de águas até o final dos trabalhos da CEI. E o DAE entregou. Né? Então, assim, não é uma revisão como se espera, né? Aquela revisão na complexidade de um PDA como foi apresentado pela Hidrosan, mas é uma revisão num cronograma, né? Com valores, né? E isso foi muito importante. O que deveria ter sido feito em 2019, antes da votação do projeto que transformou o PDA em lei. Tem participação aqui de ouvinte. Eu perdi aqui, mas eu li a pergunta. A Rosângela, se eu não me engano, ela perguntou sobre essa tal agenda ambiental que o ex-ministro Ricardo Salles veio para Bauru, se a Câmara está sabendo de alguma coisa, se já tem algum assunto relacionado a isso. Olha,
não passou por mim nada. Houve uma promessa, eu estive lá, ele prometeu, depois ele saiu, né? Eram, na verdade, alguns equipamentos. Então, na Câmara não chegou nada. Não chegou nada. Então, eu acho que ele tem contato com alguns outros vereadores que devem estar, né? Ele não está nem no governo mais. Que devem estar acompanhando toda essa situação aí, mas comigo porque vem, não. Faz festa, toca bandinha, solta fogos, anuncia o plano, né? Você não pode falar nada que você foi o mestre de cerimônia. Eu fui o mestre de cerimônia, fui contratado. Fui contratado pelo governo. Mas assim, a gente ficou feliz com o anúncio, né? Mas agora passa tempo, a gente não sabe ele saindo do cargo, se isso continua, se essa agenda será cumprida, né? E a ouvinte chegou e perguntou, mas certo. E aí, em relação, vai ter tratamento de água, não vai ter? O que vai acontecer? Acho que aí a resposta está com a SEMA e com a obra. Vamos voltando à questão do relatório. Você disse que já tem um lado positivo, que é essa questão envolvendo a retomada do cronograma. O que você pode adiantar além dessas questões? A gente sabe que nos depoimentos, né, quem acompanhou, sempre veio aquela questão: fulano, por que você não cumpriu? Eu não tinha dinheiro. Ciclano, por que você não fez? Eu não tinha dinheiro. Quer dizer, vai ficar por isso mesmo. Não tem nenhum mecanismo em que a gente possa dizer, olha, houve negligência, o gestor anterior não cumpriu a tua parte, então tem essa penalização. Quer dizer, na verdade, a luz aí e o lado positivo é a perspectiva e não a retrospectiva. Eu acho que o objetivo sempre foi esse, viu, Café? Eu acho que se nós fôssemos penalizar a não execução do plano como ele foi proposto, nós teríamos que penalizar todos. Porque o plano, ele foi... ele é maravilhoso, o plano, né? Eu acho que a gente que lê trabalho técnico, quando a gente vê um plano com a riqueza de detalhes com que foi apresentado esse plano, a gente fica assim... sentido por que esse plano não foi executado. E aí, ouvindo, né, o professor de Bernardi, que foi quem elaborou, né, é o dono da Hidrosan, quem elaborou esse plano, né, claro que em parceria com o próprio DAI, nós percebemos que o fato dele não ter sido executado desde o início, dentro daquele cronograma proposto, ele desvirtuou o plano todo. E seria impossível cumprir, porque a gente começa o plano com um controle de perdas. E o controle de perdas não é essa perda aparente do DAI, de um vazamento, isso. É a perda de receita. Né? Então, é a troca do hidrômetro. Né? Começa por aí. Se você não recupera a receita, você não tem o recurso para investir. E ele estava amarrado. Exatamente dessa forma. Para conseguir investir, você tem que ter a receita. E também as perdas aparentes, né, que poderiam favorecer até uma solicitação de financiamento pelo próprio Departamento de Água e Esgoto para se conseguir cumprir. Então, não fazendo isso, todo o resto se justifica pela falta de receita. Agora, o Eric Fabris, enquanto presidente, reputo como um dos importantes presidentes, muito competente, ele defendia também a tese que, além da questão do hidrômetro, tinha a questão da reservação, né? Porque você depende de um reservatório macro, só que quando a água chega na minha casa, eu, porque não tenho recurso, comprei ou uma caixa d'água pequena ou nem tenho caixa d'água, dependo desse abastecimento. Em algum momento, no decorrer dos depoimentos, esse investimento de reservação individual surgiu também? Surgiu, nós conversamos com o Eric Fabris, o Eric tinha uma ideia e deixou isso encaminhado dentro do Departamento de Água e Esgoto para fazer a compra e distribuição de algumas caixas d'água para a população de baixa renda, inclusive, né? E aí a gente acaba percebendo que o DAI, ele tem uma influência política muito forte. Tanto nessa questão da reservação individual, quanto na perfuração de poços, né? Tanto quanto na política tarifária. E também eu acho que a gente pode colocar que nesse momento em que a gente vê sucessivas trocas de presidentes, né, a gente percebe com mais clareza o quanto o DAI sofre influência política. Uma das questões que foi apresentada com muita força, né, pela própria Hidrosan, né, como problema de não ter sido cumprido, é a troca de gestão. Você não tem a continuidade, do presidente nem das pessoas que, na verdade, são não é nem um plano de governo, é um plano de presidente, né?
Exato. Porque deveria ser um plano de Estado, é um plano de presidente. As situações vão se apresentando e aí, olha, eu tenho lá um plano, olha, eu vou fazer esse agora, mas não dá para fazer esse, então deixa esse para fazer depois. E o presidente que chega depois fala, não vamos fazer esse não, vamos fazer esse aqui. E aí é o que a gente teve e acho que a solução vem agora. Com essa revisão do plano, eu acho que vem. O que eu sinto que seria importante é encaminhar, né? Seria para que a gente tivesse esse novo plano, essa atualização do plano, esse novo cronograma, né, a partir de aceito, acho que a gente precisa fazer uma discussão a respeito dele ainda, ser encaminhado para um termo de ajustamento de conduta ao Ministério Público, para que realmente haja um compromisso da Prefeitura em cumpri-lo, porque senão fica a Câmara cobrando, olha, não fez isso, não fez aquilo, seguindo o cronograma, que agora a gente vai seguir o cronograma. Mas e aí? Fez, não fez, e a gente fica em que cobrança que é essa, né? Então eu acho que realmente a gente precisaria fazer esse encaminhamento. E a CEI acho que vai dar conta de fazer esse trabalho. Vereadora, se eu não me engano, no dia 1º de julho, a comissão fez uma diligência, né, na estação de tratamento de água, no DAI, e na ocasião foram apontadas algumas irregularidades, ou enfim, algumas ações que teriam que ser feitas ali emergencialmente. Até agora houve já uma resposta da Prefeitura em relação a essas medidas apontadas por essa diligência? Não, olha, veja bem, quando nós fomos, por exemplo, na ETA, para alguns vereadores que não conheciam a ETA, foi um pouco assustador, porque você está entrando numa obra de 50 anos atrás. Então, assim, em termos de tecnologia, né, você olha, por exemplo, você olha a sua mesa aqui, Ricardo, e você vê, assim, tem tecnologia aí, é uma coisa moderna. Quando você chega, né, na ETA e você vê lá um totem, né, com máquina que ainda tem alavanca, né? Botões de fogão, né? Tudo analógico, tudo analógico. Você fala assim, nossa, mas isso é muito antigo, mas funciona. Então, assim, o problema da ETA é que realmente precisa de uma modernização, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente ter uma nova captação. Eu acho que isso é o mais importante. A ETA está funcionando, a ETA teve investimentos, né? Então a gente não pode descartar tudo que foi feito. Mas realmente, né, a gente precisa modernizar. Não é o mais importante, mas é muito importante. Kiara, o Wagner Ferreira dos Santos, ele pergunta o seguinte, se você acha que o fato de uma parte dessa receita que foi perdida ter uma interferência de vereadores acaba prejudicando, porque ele está dizendo aqui que essa interferência de vereadores acaba evitando cortes, etc. Ele está falando da tarifa social, mas provavelmente de grandes devedores, etc. Você acha que chega a esse nível de interferência de alguns vereadores, ou do ponto de vista ético você não pode comentar essa questão? Não, de jeito nenhum. Na verdade, eu desconheço essa interferência de vereador em relação a cortes de água. Eu acho que o DAI, ele tem uma política muito séria com relação ao corte d'água. Corta mesmo. Corta mesmo, né? E eu acho que nós tivemos a oportunidade de ouvir, né, a área jurídica do DAI. Então, assim, houve uma recuperação. Então, assim, a judicialização das dívidas. Então, não estão dormindo. Se houve em algum momento no passado essa interferência, agora na CEI o que a gente percebeu é que realmente, né, a área jurídica do DAI está trabalhando, está cobrando, e isso é o que é importante. É isso que o DAI tem que fazer. Kiara, para a gente finalizar, houve um pedido agora, à luz do artigo 18 da vereadora Estela, sobre aquela comissão que está estudando aí uma eventual concessão, né, criou uma frente parlamentar, etc. Como é que você vê esta questão deste grupo de estudos? Chegou alguma coisa concreta, ou é a Câmara mesmo que tem que ficar solicitando em que fase que está essa questão de olhar não somente ali, tem a questão da Indurb, tem outras questões de concessão dentro da cidade? Eu vou inverter a pergunta para você. Você, prefeito, Café, a Câmara de Vereadores... Olha que já estão falando que eu sei, tá? Então vamos lá. Você, prefeito, Câmara de Vereadores, com uma CEI, nos 4 primeiros meses do governo, abre uma CEI para avaliar o plano diretor de água em função, inclusive, de uma fala de que estaria sendo composta aí essa comissão para estudar a concessão.
o que a CI faz no primeiro momento? Quer saber quem é essa comissão, certo? E aí, quem responde? Quem é essa comissão? Ninguém. Aí, a vereadora Estela pede por artigo 18, porque para a CI não foi enviado. Pede por artigo 18, né? A prefeitura pede prorrogação do prazo para indicar quem são as pessoas. Ué, então, não tinha já 15 constituído? dias não foram suficientes. Agora, no final, né? No final dos 3 meses da CEI. Então, assim, existe realmente estudo sobre concessão? Eu fico na dúvida se existe realmente, né? Ou se era extraoficial e aí deixaram oficial a partir de agora. Mas, de qualquer forma, soou muito estranho, né? Essa comissão anunciada, não sei. Eu tive a impressão, quando foi anunciado tudo isso, de que não tinha o que se dizer nos 100 primeiros dias de governo. E aí foi dito, olha, nós vamos fazer estudo, né? Aquele hábito mesmo dos gestores públicos, quando precisa dizer alguma coisa e não tem o que dizer. Então vamos estudar, vamos fazer reunião, comissão para isso, comissão para aquilo, e acho que essa foi uma fala infeliz. Então tá, agora para fechar mesmo, muito a comemorar, 125 anos, apesar de todos os problemas, uma cidade que nós amamos, não é isso? Isso, é a cidade que a gente escolheu para viver, né? A gente pode nascer numa cidade, mas não viver nela. 125 anos de Bauru, eu acho que para todos nós que estamos aqui, realmente é porque a gente ama a cidade, né? Eu falo que tudo que a minha família construiu em Bauru, nós temos nada fora de Bauru, né? Todas as oportunidades que nós tivemos de expansão, nós fizemos em Bauru, né? E é aqui que a gente quer ficar, é aqui que a gente cria os nossos filhos, e é aqui que a gente quer que os filhos fiquem, né? Eu me lembro muito do meu pai quando eu fui fazer vestibular, Cafeu. Ô, Ricardo, sabe aquela coisa? Olha, o que você vai fazer depois, né? Meu pai falou assim, olha, filha, você pode fazer o que você quiser, desde que seja em Bauru. Tá aí, né? Atendeu o pai, segue o caminho. Chiara, obrigado pela sua presença aqui, é sempre um prazer recebê-la, trazendo sempre informações relevantes e naturalmente depois da votação a gente vai repercutir e naturalmente queremos ouvi-la novamente. Um bom dia para você. Bom dia, um prazer, viu? Parabéns pelo programa, é uma delícia ouvi-los logo cedo. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Chiara Ranieri.